por que que é importante esse assunto? Eu sei que nós já estudamos um pouquinho lá atrás sobre isso, sobre emoção e fé, e hoje nós estamos voltando a debater esse assunto um pouco mais profundo do que foi a outra vez, porque essa é a grande necessidade do verdadeiro homem de Deus, separar as coisas em suas vidas. Amém? Homens como o apóstolo Paulo, Pedro, os discípulos, né, em si, foram homens que não andaram pela emoção de jeito maneira. Por quê? Por mais que eles fossem atingidos, por mais que eles fossem perseguidos, por mais que eles viam pessoas abandonando eles, a causa deles era maior do que tudo isso. Porque eles estavam voltados para uma missão que foi dada por Deus para a vida dele. Meu irmão, quando eu não estou focado na minha missão, quando eu não estou focado na minha missão, qualquer outra coisa vai ser distração para mim. Então eu preciso estar focado na missão que Jesus me deu. Então o apóstolo Paulo, ele estava focado na sua missão. Que nem entanto ele diz assim, ó, eu não tenho a minha vida por preciosa. Antes que eu venha, né, cumprir a missão que foi me dada por Cristo Jesus, né, que era o ministério dele. Então, nós precisamos saber o que nós queremos da nossa vida. Essa é a grande realidade. O que nós queremos da nossa vida? Será que nós queremos entrar no céu? Será que nós queríamos ser salvos? Ou nós queríamos ter somente uma boa vida aqui na terra? Amém? É uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó, aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar a vida. Mas aquele que não perder a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Então Jesus diz, o que que Jesus está falando? Isso aí é muito importante de entender. Que se você quiser ganhar só essa vida aqui, você vai perder a vida eterna. Mas se você perder essa vida aqui por amor dele, você vai ganhar a vida eterna. Que é a renúncia deste mundo. Amém, Jesus? É ter Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque as emoções estão envolvidas nisso. As emoções estão envolvidas nisso. E quando nós nos envolvemos emocionalmente com este mundo, tudo para você aqui vai ser atrativo. E as coisas de Deus para você vai começar a perder o sentido. Por quê? Porque as coisas de Deus você só pode vê-la, você só pode senti-la, você só pode entendê-la através da fé. Então hoje, com esse estudo, nós começamos a compreender o quê? Essas pessoas que saem da igreja, voltam para o mundo, principalmente. Como que a pessoa ela pode experimentar Deus, como nós estamos experimentando aqui? E daqui a pouco a pessoa larga a mão disso e volta para o mundo novamente. Irmãos, tem uma explicação disso? Tem. Então é isso que nós precisamos entender. O nosso emocional, se nós não tomarmos conta dele, e se nós deixarmos ele tomar decisões na nossa vida, ele vai te tirar você da igreja. Ele vai tirar você da presença de Deus. Amém? Domingo, nós estávamos aqui de manhã ensaiando a banda e eu fui embora. Aí eu passei no mercadinho para poder... Pai seu, irmã, Deus abençoe. Aí eu passei no mercadinho para comprar umas coisas para o almoço e tinha um... Amém? O emocional você não vai agir pela fé. Então é por isso que nós estamos estudando, amém? Vamos bater de novo nesse versículo? Ó, Jeremias 2,13. Grave isso no teu coração. É um dos versículos mais profundos da Bíblia. Tá? Diz assim: o meu povo fez duas maldades
Contra quem? Contra o próprio Deus. Agora, você imagina um homem sendo criado pela mão de Deus e depois fazer maldade para o próprio Deus. Já pensou nisso, irmão? Deus te abençoar, Deus abrir porta, suprir tua necessidade, cuidar de você, dar o ar que você respira, dar o pão de cada dia na sua mesa, dar força para você trabalhar, criar os seus filhos, ter uma família. Aí você vai lá e faz uma maldade contra Deus. Tem cabimento um negócio desse, irmão? Eu não sou santo, eu não vim do berço evangélico. Eu me converti com 17 anos. Antes dos 17 anos, até o capeta saía correndo na minha frente. Eu fazia as coisas que o diabo falava assim: caramba, eu nunca pensei nisso. E ele pensou. Mas depois que eu me converti, amém? Pastor, depois que o senhor converteu, o senhor ainda errou? Errei, mas com consciência. Puxa, eu errei aqui. Não devia ter feito isso. Aí lá vai eu me consertar, pedir perdão, sabe? Para quê? Para que aquela acusação do diabo saia do nosso coração. Amém? Isso é andar pela fé. Então, ó, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram. Primeira maldade que o povo fez para Deus, deixou o caminho de Deus. Então, uma pessoa, ela só pode estar endemoniada, ou ela só pode estar fora das suas faculdades normais, para deixar Deus e voltar para o mundo. Porque ele faz uma maldade contra Deus. Está aqui escrito: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram. Amém? A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Quem é a fonte da água da vida? Jesus. Como que você vai ter vida se você não bebe mais dessa fonte? Aleluia. 2:13. Aí diz mais: e cavaram cisternas rocas, ou rocas significa rachadas, que não retém água. Sabe o que isso significa? Deixaram de viver a palavra de Deus para viver uma mentira lá fora do jeito que quer viver. Aí deixaram de beber água na fonte, mas a água tem que beber. Aí cavaram cisterna, cada um cavou sua cisterna para beber água parada. Só que a cisterna rouca, vai chegar uma hora que vai acabar a água, cisterna rachada, não vai ter o que beber. Amém? Foi o que o Senhor Jesus disse para a mulher na beira do poço: me dá água de beber. Mas como sendo o Senhor judeu me pede água para beber? Por que o Senhor mesmo tira do poço? Aí Jesus fala assim: se você soubesse quem pediu água para você, você me pediria água, se você me conhecesse, e eu te daria a água da vida. Sabe para quê? Para que nunca mais você tivesse sede. Aí ela pensou: nossa, me dá dessa água para que eu não venha mais aqui tirar água. Esse trabalho todo que eu tenho de vir aqui, andar quilômetros e quilômetros de distância e pegar água, eu quero essa água para mim. Aí Jesus contou para ela quem ele era. Ela creu, voltou para sua cidade, evangelizou a cidade inteira. Passou 2 horas depois, a cidade inteira veio conhecer o Messias, o Senhor Jesus. Você está entendendo? Então quem bebe da fonte não consegue beber mais água em lugar nenhum. Mas existem pessoas que, ou por demônio, ou por loucura, porque o próprio Davi um dia pecou contra Deus. Ele fez um censo que não era para fazer porque Deus não mandou. E ele botou mais fé no seu exército do que no próprio Deus. Aí depois que Deus botou um anjo com um pé na areia e um pé na água, no mar, e feriu 76 mil homens do exército dele, matou, ele falou assim: meu Deus, agi como louco.
e trouxe fúria do meu Deus por meio do povo. Como é que Davi se consertou? Senhor, o povo não tem nada a ver com isso. Se o Senhor tiver que matar, mata eu. Fui eu que agi como louco. Aí o que Davi fez? Deus não queria matar Davi. Aí o que Davi fez? Foi lá, pagou do próprio bolso um campo, comprou e fez um sacrifício naquele lugar que ele nunca fez a Deus, em arrependimento e conserto com o Senhor. Aí o Senhor pegou, fez o anjo que ele viu o anjo com uma espada na mão, com um pé no mar, um pé na terra, um pé em Israel. Aí ele viu o anjo embainhar a espada, tirar o pé e voltar para o céu. Deus aceitou o perdão de Davi. Mas Davi fala que ele agiu como louco. Então, eu acredito que tem pessoas que agem como louco. De deixar Deus, os caminhos de Deus. Maldade isso. Amém? Então vamos voltar para os nossos estudos? Vamos lá? Só para que os irmãos entendam, tá bom? Como que a emoção atrapalha a nossa fé e nos tira até mesmo da presença de Deus se nós não tomarmos conta das nossas emoções. A condução do Espírito Santo na vida prática. O que é vida prática? O dia a dia. Tá? A vida prática é o dia a dia. Porque você pode ser uma pessoa aqui na igreja, mas às vezes lá no dia a dia, às vezes você pode ser uma outra pessoa. É certo isso, pastor? Claro que não. A mesma disposição que você tem lá fora, ou que você tem aqui dentro de ouvir a palavra de Deus, de estar na presença de Deus, você tem que ter lá fora para falar de Deus. Amém? Então você não pode ser uma coisa aqui, uma coisa lá fora. E é o que está acontecendo muito nesses dias, irmãos. O que eu ando vendo nesses dias que entristece o meu coração? As pessoas vêm para a igreja, senta, assiste o culto, ouve a palavra, volta para a casa dele, passa uma semana inteira e ele não falou de ninguém de Jesus. Ninguém. Sabe o que ninguém? Parece que as pessoas lá fora não precisam mais ouvir de falar de Jesus. Irmãos, o prazer que a gente tem de falar de Deus com as pessoas. Prazer. E muitas das vezes, irmão, a gente sai da igreja, volta para casa, vem para a igreja, volta para casa, passa a semana, passa o mês, você não falou de Jesus para uma pessoa. Para uma pessoa. Como que nós vamos alcançar as almas desse jeito? E tem muitas pessoas que acham que esse trabalho é o pastor que tem que fazer. É o pastor que tem que fazer. Ah não, deixa que o pastor faz. Irmãos, isso não pode acontecer. Amém? Então, o que é isso? Falta de fé. Falta de fé. Então a gente precisa trabalhar isso na nossa vida. Amém? Então vamos ver então a condução do Espírito Santo na vida prática, tá? No dia a dia. A vida guiada pela fé acontece na dependência do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, esquece. Tá? Sem o Espírito Santo, esquece. É por isso que tem gente muito enrolada no fundo do poço, sabe, com dificuldade. Irmãos, sabe, chorando lágrimas de sangue, lares destruídos, porque não adianta. Se você quiser ter uma instabilidade na sua vida, é somente pela fé. E não é uma fé fingida, não. E nem uma fé morta. Porque aqueles que acreditam em imagem de escultura é uma fé morta. Aqueles que acreditam em Buda, em espiritismo, é fé morta. Essa fé não muda a vida de ninguém. A fé que muda a vida do homem é a fé no Filho de Deus. O único Deus que deu a sua vida por nós. Buda não deu a sua vida por ninguém. Allan Kardec não deu sua vida por ninguém. O senhor está entendendo? Por ninguém. Nós temos aqui, ó. Frei Galvão não deu a sua vida por ninguém. Nós temos lá a Aparecida. Não deu a sua vida por ninguém. Quem deu a sua vida por nós foi Jesus. Foi Jesus.
Então uma fé morta confiar nessas coisas. Fé morta. A fé viva é no Filho de Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vocês já repararam na profundidade desse versículo? Vocês já pararam para entender? Ele começa com eu. Quando Deus apareceu lá em Midian, na sarça ardente para Moisés, e disse assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu sou o Deus que vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. E eu vim te chamar, Moisés, porque eu quero que você volte para o Egito e libere o meu povo. Uma das perguntas que Moisés fez: tá bom, Deus, mas quando eu chegar lá, como eu vou falar quem me enviou? O que Deus fala? Diga que quem te enviou é o eu sou. Jesus vai falar: eu sou. Você está entendendo a profundidade disso? O próprio Deus, o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou devoto de fulano, sou devoto de ciclano, e por isso eu vou para o céu. Vai! Eles não sabem nem o caminho, porque nem eles foram. Dá para entender isso, irmãos? Isso é fé emocional, é uma fé morta. Amém? Eu fui para Minas com a pastora, Nós fomos tirar 2 dias de aniversário de casamento, fomos descansar um pouco. Para falar a verdade, fiquei mais cansado do que descansar, porque nós ficamos andando o dia inteiro para lá e para cá conhecendo a cidade. Eu falei para a pastora: parar com isso. Próxima vez que a gente sair, tem que ser para um lugar para ficar dormindo o dia inteiro, noite inteira, para descansar, senão a gente volta cansado, não tem jeito. Irmão, que eu encontrei de gente a pé vindo para cá, para Aparecida. Eu fiquei olhando: meu Deus do céu, da onde sai tanta ignorância? Da onde sai tanta ignorância? Buscar uma coisa que não pode mudar nada na vida deles. E o verdadeiro Deus não existe para eles. Não existe. Amém? É claro que você não vai parar uma pessoa dessa e vai ofender ele com a fé dele. Não tem como, irmãos. Mas nós oramos para que um dia abra os olhos dessas pessoas. Amém, Jesus? Então, eu oro para que irmãos aqui da igreja tenham esse dom de falar de Jesus para outros lá fora. Tenham esse dom, sabe? Comprar o pão, olhar para alguém olhar diferente para você: oi, tudo bem? Bom dia, você está bem? Ter essa sensibilidade nos olhos, que é o Espírito Santo, de falar de Jesus para outras pessoas. Eu falo de Jesus direto para todo mundo, irmão. Eu estou na padaria, estou na frente do... Opa, tudo bem? Não conheço. Tudo bem? Bom dia. Deus abençoe, viu? Pô, dá um pão para mim aí. Tá? Fulana, tudo bem? Deus te abençoe, viu? Jesus te ama. Estou falando de Jesus para todo mundo. Meu irmão, estou jogando a minha isca. Aquele que falou assim: o senhor é o quê? Pronto, já acabou, irmão. Vai perder meia hora comigo ali. Já fisguei. Por quê? Porque nós andamos pela fé e não pela emoção. Se você anda pela emoção, você entra calado e sai calado. Você não tem essa alegria, essa disponibilidade, sabe? Essa satisfação de falar de Deus para outras pessoas. O Toninho foi lá em casa. Bateu lá na porta de casa. Eu falei: quem que é? É um senhor, tá chamando você lá. Aí eu tava lá em casa, né? Aí eu botei camisa, tudo. Eu tava trabalhando no fundo de casa. Quando cheguei, era o Toninho na porta de casa. Toninho, o que eu fiz com você lá? Falei de Jesus. Não sei se ele veio perguntar alguma coisa para mim, pedir alguma coisa, mas quando eu abri o portão, já meia hora, o Toninho ali, pernilongo mordendo. Falei: não liga não, Toninho, você vai ouvir tudo agora. Falando de Jesus. Eu não posso perder meu tempo, irmão, de falar de outra coisa. Amém? Fui fazer um orçamento hoje. Entrei na casa de um rapaz que tem um filho especial.
Tava lá tratando o serviço para ele, mediu o serviço para ele. Quando ele pediu, entra aqui para você ver outro serviço no fundo. Quando eu entrei, viu um menino especial. Quando chegou lá no fundo, larguei o orçamento para lá, o orçamento nada. Eu vim aqui para falar de Jesus, dessa família. Eu falei, ó, meu irmãos, eu sei que você sofreu bastante, tá vendo a criança ali. Mas só, Deus existe, irmão. Entrega a vida dela na mão do Senhor. O cara começou a querer chorar, irmão. Chamou para fazer orçamento. Chamou para fazer orçamento, começou, eu já passei com essa criança, tu fez tanta cirurgia, eu quase perdi ele, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, então, mas é o seguinte, entrega ele na mão de Deus, entrega a sua vida também, a esposa entrega na mão do Senhor, não tem outro caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cheguei em casa, o pastor falou, ô louco, mas que orçamento é esse? Eu falei, foi um orçamento do céu, que eu falei de Jesus para ele lá. Amém? Então vamos continuar aqui. Em Romanos 8, vemos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. É guiado pela emoção? É guiado pela carne? Não. Pelo Espírito. E aí, quando você é guiado pelo Espírito, você vai começar a ver a loucura das pessoas guiadas pela carne. Loucura! Guiado pela carne. Você fala, não é possível que o cara está fazendo isso. Não é possível que aquela pessoa está fazendo isso. Irmãos do céu, é impressionante. Você começa a ter uma outra visão. Isso traz uma dimensão prática para o tema. Tá? Isso traz uma dimensão prática para o tema. Perdão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus, mas filhos de Deus não porque você se declara ser filho de Deus. Filho de Deus porque Deus tem prazer de ter você como filho. Porque eu posso falar que sou filho de Deus. Mas uma coisa é eu falar, outra coisa é Deus falar. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você parar qualquer pessoa agora ali na rua ali, falar para ele, você é filho de Deus? Eu sou. Acabou de sair do bar, da biqueira, vai falar que é. Mas somente os que são guiados pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito? Tem sede de falar de Jesus para outras pessoas. Num cafezinho, numa padaria, comprando um salgadinho, abastecendo o carro. Esses dias, eu passei no mercado, ali dentro do mercado, para comprar milho de pipoca. Quando eu cheguei ali no mercado, para comprar milho de pipoca, o Samuel Bernardo chegou, o vereador. Pastor, puxa vida, eu falar com o senhor. Eu falei, manda mensagem, filho de Deus. Ah, manda, o senhor não vê a mensagem. Às vezes eu não vejo mesmo. Aí ficamos ali conversando, chegou uma moça, com uma criança pequena, pedindo dinheiro. Olha, senhor, estou desempregada, passando dificuldade, o senhor não me ajuda? Mas eu olhei nela, eu vi algo diferente nela. Estava com o Samuel Bernardo, depois vocês o dia que ele vier aqui na igreja, vocês podem perguntar para ele, acho que dia 30, dia 31 ele vem pregar, no domingo, se nada mudar. Aí eu peguei e falei para ela assim, filha, eu tenho R$5 para te dar aqui, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, conhece a palavra? Ela falou, conheço. Conheço e vivo a palavra, pastor. Eu falei, é mesmo, filha? Você é convertida? Eu falei, sou. Onde é que você mora? Em Pinda. Por que você está aqui? Estou passando por um deserto, pastor. Meu marido desempregado, eu desempregado. Eu vim aqui hoje numa consulta, mas eu preciso de dinheiro para voltar embora. E eu vi que ela tá falando verdade. Irmão, parei. Ô, Bernardo, dá licença. Eu sei que você tem que falar para mim é importante, mas agora tem uma coisa mais importante para fazer. Eu preciso cuidar dessa alma. Postei ela no canto ali, eu falei de Jesus, amigo, eu começo a chorar. Ora por mim, pastor, me ajuda. Eu falei, Deus abriu uma porta para você, filha. Sabe por quê? Porque se realmente tudo que você está falando para mim é verdade, Deus vai fazer uma obra na tua vida. A época da vergonha vai passar e Deus vai te honrar. Orei para a menininha dela. Todo mundo passando na rua, tô nem aí pros outros. Tô nem aí para ninguém. A mulher saiu alegre, o sorriso lá na orelha. Aí depois o Samuel Bernardo falou assim, pastor do céu. Eu falei, você é crente também, filho, porque você não ajudou eu a falar de Jesus para ela. Então
nós temos que ter essa postura de falar de Jesus para os outros. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Seja você também um pescador de almas. Tá? Usa a sua fé. Porque senão você vai ficar usando a sua emoção. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão. Não vivem, perdão. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão. O Espírito Santo não escraviza ninguém. Tá? Agora a emoção já escraviza. Tá? Depressão, escravidão. Depende da emoção. Tá? Para viverem outra vez atemorizados. Essa palavra outra vez mostra que Paulo está pregando para pessoas já convertidas, que estavam o que? Voltando atrás da sua fé. Olha só, já estavam deixando a fé e olhando para as coisas. Mas receberam o espírito de adoção. Amém? Deus nos adotou por causa do seu espírito. Adoção. Por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 16. Olha que interessante. O próprio Espírito de Deus confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. E como que a gente comprova isso? Quando você trabalha para o reino. Quando você sente sede de falar do amor de Jesus para outras pessoas. Quando você vê que não pode passar uma pessoa diante de você antes de você falar, oh, Jesus te ama, Deus te abençoe, e tentar fisgar alguém que queira conversar com você para você lascar a Bíblia nele. Amém? Essa é a nossa função. Foi para isso que Deus nos chamou. Não é para entrar na igreja, assistir o culto, voltar para sua casa e, sabe? Às vezes nem dentro de casa prega. Nem para a família fala. Não. Nós precisamos, tem muitas pessoas precisando mudar os seus hábitos e começar a andar pela fé. Amém? Então esse é Romanos. Vamos lá. O Espírito Santo não apenas consola emoções, mas também orienta, corrige e alinha. Tá? Diante de uma perda, quem vai consolar o coração? O Espírito Santo. Amém? As consolações do Espírito Santo. Diante de uma situação difícil, de uma acusação, o Espírito Santo. Amém? Irmãos, se vocês soubessem a luta que eu passei para fundar esse ministério, se vocês soubessem o que eu tive que enfrentar, por isso que quando eu chego aqui na igreja e vejo pessoas assim, sabe? Parece que não ouve a palavra de Deus, meio desconectar essas coisas, eu fico, sabe, pensando, falei, meu Deus do céu, eu paguei um preço tão alto para fundar esse ministério. Tão alto para fundar esse ministério. Que se eu contar para vocês a minha história para fundar esse ministério, os irmãos capazes de chorar. Que eu passei. E sabe quem me perseguiu? Aqueles que se diziam ser homens de Deus. Aqueles que se diziam ser pastores. Evangelistas, presbíteros, obreiros da casa do Senhor. Pregoeiros da palavra de Deus. Ungidos pelo Senhor. Irmão do céu que eu passei. Aí você fala para mim, pastor, o que o senhor fez? Não rebati uma acusação. Chorando dentro do meu quarto, de joelho no chão, falei, Jesus, tu és o meu advogado. Eu não vou bater boca com ninguém, não vou dar explicação para ninguém. E eu aguentei firme. A minha esposa, ela tinha cabelo preto. Aí
Aí foi nessa época, ela falou assim, acho que eu vou mudar um pouco, eu vou pintar o cabelo. Eu falei, vai, você vai ficar linda do mesmo jeito, não tem problema. Cabelo preto, loiro, de qualquer jeito, eu te amo. Aí ela começou o loiro. Viro eu com ela no carro. Falaram pra todo mundo, tá traindo a esposa. Tá traindo a esposa, eu vi ele com uma loira. Pra todo mundo da cidade. Pessoas parando, pastor, o senhor traiu sua esposa. Eu falei, de onde você tirou isso, filho? Porque viram que o senhor com uma loira. A loira é essa aqui? Nossa, pastor, sua esposa? Eu falei, ela mudou o cabelo. Agora eu fui tirar satisfação com quem falou isso? Não. Só que é o seguinte, todas as pessoas que se levantaram contra mim foram no fundo do poço. Porque eu pedi? Não. Porque Jesus é o meu advogado. Jesus é o meu advogado. Amém? Então não ande pela emoção. Porque se você andar pela emoção, você vai sair estapeando todo mundo na rua. Você vai sair querendo falar mais do que eles falaram. Não ande pela emoção, ande pela fé. Deixa Jesus representar você. Amém? Então vamos lá. Ele ajuda a discernir. Tá? É importante isso daqui, ó. Orienta, corrige e alinha. O Espírito Santo. Ele orienta. Ó, não vai para esse lado aí da emoção. Vai para aqui. Tá? Ele corrige. Se você saiu fora totalmente, vai trazer você de volta no caminho. Tá? E ele alinha. Alinha o quê? O pensamento com Deus. Porque o nosso pensamento, eu sei que nós temos trabalho durante a semana, eu sei que nós temos deveres nossos para fazer dentro de casa, como pai, como filho, como esposo, e como funcionário, como patrão, mas ó, mente ligado no céu. Mente ligado no céu. Amém? Ele ajuda a definir o que estamos sentindo. Você acha que todo dia eu acordo bem? Não. Você acha que todo dia eu acordo alegre? Não. Você acha que todo dia eu acordo esperançoso? Não. Por quê? Porque existe uma luta chamada espiritual. E o diabo todos os dias quer tirar a alegria de Jesus do seu coração. Mas se eu ando pela emoção, eu vou dar ouvido ao meu coração. E aí o que eu vou dizer? É mesmo, quer saber o negócio? Vou na igreja não. Ah, hoje eu vou falar para os irmãos pregar lá, fazer a obra lá, cantar, eles que se virem lá. Emoção. Porque o diabo ele vai investir. Quem é você para que o diabo não invista contra você? Ele investiu contra Jesus 40 dias no deserto? Por que ele não vai investir contra você? Quem é você? Amém? Então tem dia que nós não acorda bem. Mas quando eu não acordo bem, quando eu vejo que a atmosfera está pesada, quando eu vejo que alguma coisa está querendo tomar meu coração, o que eu faço? Eu vou pro joelho no chão. Eu vou pro joelho no chão e eu fico ali orando. Senhor, arranca esse dia. Espírito Santo, vem, toma o lugar. O diabo está querendo me oprimir. O diabo está querendo tentar que eu perca minha bênção. Eu não vou perder. Vem cá, Espírito Santo. Dá um abraço em mim agora. Dá um abraço em mim, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Eu estou aqui agora, ó, enche-me agora da tua presença. O Espírito Santo vem cá. Parece que é como tirar com a mão. Parece que Deus vai lá dentro do ser, sentir aquele sentimento. Aí você já começa a ver as coisas mais claras. Aquela paz já enche o seu coração. Amém? Aí você já sai para a rua, já quer falar de Jesus para todo mundo. Porque essa é a vontade do verdadeiro cristão. Amém? Então, ele ajuda a discernir o que estamos sentindo. Traz luz sobre aquilo que é passageiro e aquilo que é verdadeiro. Aí você não vai investir em coisas erradas na sua vida. Tem um monte de gente investindo em coisa passageira aí. Tudo acaba. Mas nós temos que investir em coisas certas. E a palavra de Deus que o maior investimento da vida do homem não é na poupança, não é em negócios, não é nem lá no tesouro direto, na Selic. Não, é no reino de Deus. Porque Jesus disse, não amontoai tesouro na terra,
Porque ali a traça corrói, a traça come e a ferrugem corrói. Mas juntai tesouro no céu, porque lá traça e nem ferrugem corrói. Olha a sabedoria de Jesus. Amém? Eu não estou dizendo que você não pode ter uma vida boa. Pode, deve, filho de Deus vai ter. O verdadeiro filho de Deus vai ter uma vida boa, uma vida estabilizada. Se você não tem ainda, é que Deus está te preparando para ter. Amém? Nós temos que ter. Quem que vai acreditar num homem arrastando o pé, com roupa tudo rasgado para a rua, pregando o evangelho do Senhor Jesus? Quem que vai? Ninguém, irmão. Então Deus dá tudo para o filho. Deus dá tudo para o seu filho. Dá uma casa boa, dá um carro bom, dá roupa boa, entendeu? Para quê? Para que você invista tudo isso no evangelho. Tudo isso no evangelho. Amém, Jesus? Eu tava lá com 15 mil reais na conta. 15 mil reais na conta. Falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro, meu Deus? Pronto, vou comprar um carro e fazer a obra de Deus. Fui lá e comprei o Neguinho, chamei de Neguinho, batizei de Neguinho. Comprei o Neguinho para fazer a obra de Deus. Quarta-feira agora, debaixo de chuva, estava lá no Putim pregando a palavra de Deus. Dentro de uma casa, uma família lá, gente aceitando Jesus. Falei, agora ninguém segura eu. Pastor, mas o senhor tem um outro carro lá? Tem, mas outro carro gasta muito. Dá prejuízo do bolso. Comprei um pretinho, investi o dinheiro, isso é para fazer a obra. Aí, trouxe hoje a irmã Ana, trouxe o irmão, para fazer a obra de Deus, fazer visita. Isso aí é o pau para toda a obra. Para quem fica com o dinheiro lá? É bom ter dinheiro guardado? É bom ter uma reserva. Aconselho você a ter. Você não sabe o dia de amanhã. Amém? Mas invista no reino de Deus. Invista no reino de Deus. Não ande pela emoção. Se você andar pelos seus sentimentos, irmão, você vai querer abraçar o mundo, mas não vai querer fazer a obra de Deus. Amém? Com o tempo, essa condução produz estabilidade. Com o tempo. Por isso que você tem que começar o quanto antes a mudar a sua vida. A andar pelo Espírito, a doutrinar os seus sentimentos, o seu eu, em andar pelo Espírito. Por quê? Porque existe um tempo para produzir isso. Não é do dia para a noite. Não é o camarada chegar aqui num culto e já querer sair para aquela porta ali, entendeu? Dando cambalhota, feliz da vida, que os seus problemas foram todos resolvidos. Não, leva um tempo. E por que esse tempo? Porque você não pode abraçar a bênção antes de conhecer quem está te abençoando. Amém? Por que Israel passou 40 anos no deserto, sendo que em 40 dias eles chegavam em Canaã? Porque eles levaram 40 anos para conhecer verdadeiramente quem era Deus. É brincadeira isso, irmão? É brincadeira isso? Porque quando eles saíram do Egito, eles não foram direto para a terra prometida. Não. Quando eles saíram do Egito, Deus pediu para Moisés levar o seu povo para o Monte Moriá. Primeiro. Para quê? Para conhecer Deus. Olha o que Deus disse a Moisés. Moisés, traga o meu povo ao Monte Moriá, porque eu virei e me revelarei para o meu povo. Eles vão saber quem eu sou. Eles vão saber quem os libertou do Egito. Aí quando chegou lá, Deus falou assim, Moisés, manda o povo se santificar, lavar suas vestes, que no terceiro dia eu venho. Interessantíssimo isso. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Deus se revelou quem ele era no terceiro dia. Jesus Cristo. Amém? Sabe o que aconteceu? No terceiro dia, Deus veio, desceu no monte. Trovão, relâmpago, porque a nuvem negra, para prender a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus não é uma fumaça. A glória de Deus é tudo aquilo que faz Deus ser Deus. Sua bondade, seu amor, seu caráter. Isso é a glória de Deus.
E é por isso que muitos homens não podem olhar. Que se olhar é fulminado. Por quê? Porque há pecado em nós. Amém? Mas Moisés viu Deus face a face. Aí desceu lá, o monte, sacudia, saía fumaça debaixo do monte porque Deus sentou nele. O povo olhou aquilo, pelo amor de Deus, saiu correndo. Não quiseram conhecer Deus, não. Sabe por quê? Porque eles queriam viver pecado. E não queria viver. Deus falou, tá louco? Se nós olhar para Deus aqui, o que nós temos no nosso coração, o que nós quer fazer aqui, nós vamos morrer. Moisés, vai lá, Moisés. Você fala com Deus, conversa com ele, se é amigão dele mesmo, né? Tá assim com ele, vai lá, conversa. E tudo que ele falar para você, nós vamos fazer. Mas nós não queremos ir lá conhecer ele. 40 anos caminhando no deserto. Se eles tomam postura, não, nós queremos conhecer Deus, vamos lá. Ou vai ou racha. Ou é agora ou nunca. E Deus se revela para eles, no outro dia eles estavam na terra prometida. Tá vendo porque às vezes você tá dando muita volta na sua vida e nunca sai do lugar? Já parou para pensar nisso? Porque às vezes Deus quis te revelar quem Ele era e você não aceitou. Amém? Vou continuar, está quase na hora de terminar aqui. Com o tempo essa condução produz estabilidade. Com o tempo, guarda isso no seu coração, não é do dia para o outro. É um trabalhar na sua vida querendo o Espírito de Deus. Tá? Não porque as emoções deixam de existir, elas nunca vão deixar. Porque você tem uma alma. E lá estão as suas emoções. Mas porque são conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Não é a alma que te conduz, é o teu espírito. Assim tem que ser a vida do homem de Deus. O homem de Deus não pode ser conduzido pela sua alma. O homem de Deus tem que ser conduzido pelo seu espírito. Amém? Quem entendeu, diga amém. Ana, emoções colocadas diante de Deus. Olha que exemplo maravilhoso. Maravilhoso. A história de Ana, mãe de Samuel, em 1 Samuel 1, mostra uma mulher que sentia profundamente. Sentia profundamente o que? Tristeza. Que é uma ramificação, ou ramificação não, que é um leque que vem da emoção. Uma das coisas, tristeza. Amém? Ela sentia isso aqui muito. Ela chorava, sofria e lidava com provações constantes. Nada em sua experiência emocional foi negado ou escondido. Ela botou tudo para fora. Botou tudo para fora. Aprenda isso, irmão, pelo amor de Deus. Eu quero que os irmãos sejam melhor do que eu. Quem aceita esse desafio, diga amém. Amém? Então faz um favor. Entra lá no seu quarto, fecha a porta. Se quiser, até passa a chave. Amém? Aí pega uma cadeira, leva lá para dentro do seu quarto. Fala assim, ó. Jesus, por favor, senta aí, eu preciso conversar com o Senhor. Preciso conversar com o Senhor, tem que ser hoje. Senta aqui, Senhor Jesus. Preciso abrir meu coração para o Senhor. E ali você senta na outra cadeira. Isso é fé. Pela emoção nunca você vai fazer isso. Então, Senhor Jesus, o Senhor tem visto os últimos dias da minha vida, né? Olha, Senhor Jesus, não está fácil. Como eu estou precisando que o Senhor me guie nessa situação. Eu estou passando por dificuldade, por tanta coisa na minha vida, Senhor Jesus. Minha mente está uma bagunça. O Senhor está vendo, estou sendo sincero. Então me ajude, Senhor Jesus, por favor, guie minha vida. Se você deixar a porta aberta, quem entrar vai chamar você de louco. Não é. Mas não é loucura, é fé. Há momentos da nossa vida que a gente precisa fazer isso. Jesus, eu estou sofrendo tanto. Eu estou
passando por isso, estou passando por aquilo, é meu marido, é meu filho. Eu oro tanto, eu busco o Senhor. Meu Deus, o que está acontecendo? Estou fazendo de errado, e aí? Por que Jesus ressuscitou? Por que Jesus ressuscitou, irmão? Para ficar sentado no trono lá sem fazer nada? Se ele ressuscitou, ele está o quê? O quê? Vivo. E por que você está tratando Jesus como morto, hein? Não fala com ele? Não conversa com ele? Hã? Por que você está tratando Jesus como morto ainda? Se ele já ressuscitou? Se ele já ressuscitou, ele está? E se ele está vivo, ele pode te? Ou tem alguma pessoa viva que não pode ouvir, a não ser que seja surdo? E coisa que Jesus não é. Amém? Então há momentos na nossa vida que tem que fazer isso, irmão. Senão você crê no que, meu filho? No que você crê? Fala pra mim. Você não tem, sabe, a coragem de puxar uma cadeira e pedir pra Jesus sentar pra você conversar com ele. Você vai crer no quê? Aí o irmão aqui, vai ver como é que Deus responde? Tem dúvida que Deus responde? Amém? Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, irmão. Amém, Jesus? Já fiz isso algumas vezes na minha vida. Deus faz a obra. Quando a Laísa nasceu, o médico desenganou ela. Tinha um problema sério no coração. A gente rodou pra cá, rodou pra lá. Falei, meu Deus do céu. Cheguei um dia na minha casa. Minha esposa chorou, né? Falei, pega a Laísa, vai pra casa de sua mãe um pouquinho com ela. Era pertinho assim. Ela foi. Puxei a cadeira. Senhor Jesus, senta aqui. Não foi o Senhor que me escolheu? Não foi o Senhor que me chamou? Não foi o Senhor que me ungiu? Para quê? Para que eu perdesse a minha filha? É isso mesmo? O Senhor me deu minha filha para depois tomar. É isso? Eu quero que o Senhor explique para mim, me dê uma razão. Eu entrego ela totalmente para o Senhor. Mas eu creio que o Senhor não me chamou para passar por isso. Acredito muito que isso é uma aprovação. E eu quero ser aprovado agora, porque eu tenho a minha fé no Senhor. 22 anos. Não fez mais nenhum exame, passou mais nenhum especialista. Amém? Fez teste para PM, correu que nem uma retardada lá, dando um monte de volta lá, que, com a língua para fora. Entendeu? Se fosse o que os médicos tinham falado para mim lá atrás, né? Há 20 anos atrás, ela estava morta hoje. Mas é o Espírito Santo que nos faz conversar com o Senhor Jesus. É o momento, não sabe, eu tenho que fazer isso, irmão. Amém? Andar pela fé. Ela chorava, sofria e lidava com provações constantes. Nada em sua experiência emocional foi negada ou escondida. Ela falou tudo para Jesus. Mas Ana não permaneceu presa ao que sentia. Ela levou suas emoções a Deus. Amém? E essa história é tão interessante porque Ana foi várias vezes para Siló. Vários anos. A Bíblia não diz quanto. Mas vamos lá, que ela tinha ido 5 anos direto e nada tinha acontecido. Mas nessa vez ela foi diferente. Ela foi e colocou diante do Senhor o seu sofrimento. Expôs para Deus o que ela estava passando. E disse para o Senhor, se o Senhor me der um filho, que é o que eu não posso ter, porque eu sou seca, e aos olhos dos homens eu sou uma desgraçada, mas se o Senhor me der o meu filho, eu entrego ele no outro dia para o Senhor. Para que o Senhor faça dele o que o Senhor quiser. O Senhor falou assim, nossa, não é que eu estou procurando alguém mesmo para usar?
Porque o sacerdote da época já tinha sido corrompido, Eli. Estava corrompido, fora do caminho do Senhor, Deus não falava mais com ele. Quando a Ana falou isso, Deus falou, nossa, eu estou procurando alguém mesmo. Ana, tá feito, toma aqui, aceito o desafio. Hoje eu mudo a sua vida, você sai daqui grávida hoje. Foi lá, teve o neném, devolveu para Deus. Quem ele foi? Presidente, aleluia, sacerdote, aleluia, e também juiz de Israel. Quando ele estava lá julgando Israel, quem que estava do lado dele? Ana, que era chamada pelo povo de desgraçada porque não podia ter filho. Que honra, hein? Que honra. Só Deus pode fazer isso. Amém? Quem entendeu, diga amém. Mas Ana não permaneceu presa ao que sentia. Ela levou suas emoções a Deus. E como que nós levamos as nossas emoções para Deus? Através da fé. Amém? Então não adianta. Você nunca vai conseguir se libertar das suas emoções. Porque nós temos o nosso lado emocional chamado alma. Mas o teu espírito precisa controlar as suas emoções. Para que você não seja um homem emotivo, mas sim fiel. Amém? Que você não seja uma pessoa dodói, que se machuca fácil, não. Porque uma das coisas para quem quer viver a obra de Deus, quem quer fazer a obra de Deus, precisa ter mente larga, entender tudo, coração sensível, mesmo que te machuque, mas você não machuca ninguém, e pele grossa. Pode bater que eu aguento. Pode tentar machucar que eu aguento. Amém? Essa é a característica do homem e da mulher verdadeira de Deus. Amém? Sabe como é que eu doutrinei a minha vida? Sabe como é que eu doutrinei a minha vida? É assim. Todos podem me machucar, mas eu não posso machucar ninguém. Todos podem me acusar, mas eu nunca acusarei ninguém. Todos podem me perseguir, mas eu nunca perseguirei ninguém. Amém? Todos podem me fazer mal, mas eu nunca vou fazer o mal para ninguém. Amém? Eu me doutrinei assim. Sabe com quem eu aprendi isso? Com o apóstolo Paulo. Com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era assim. Podem me perseguir, eu não vou perseguir vocês. Podem me bater, eu não vou bater em vocês. Podem fazer o que vocês quiserem comigo, que eu não vou revidar. Por quê? Porque essa é a posição do homem de Deus. Amém, Jesus? Vamos orar? Amém? Terça-feira que vem tem mais.